Alunos e alunas do primeiro ano de ADM, vamos fazer hoje a nossa aula de número 17 do nosso curso remoto, né? Ano letivo 2021. E nessa aula 17, a gente vai falar sobre função de segundo grau, tá? Vale lembrar que nós temos os vídeos 23, 24, 25, 26, eu acho que até o 27, a respeito de função de segundo grau. Ou 26, ou para no 26, agora eu estou em dúvida, tá? Então, assistam a esses vídeos para um melhor domínio dessa matéria. Antes de eu começar a aula, alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fazer alguma reflexão, pessoal? Ou eu posso começar? Eu já vi que a aula de hoje está na prova já, né? Oi, Viliane. Eu já vi que a aula de hoje já vai cair na prova já, né? Na P4. Já vai cair na prova que foi postada hoje. Exatamente. Tem, eu acho que umas 4 ou 5 questões de função de segundo grau, né? Metade é função de primeiro grau e a outra metade é função de segundo grau. Ok, Viliane? Boa tarde, Gisele, que acaba de entrar. A outra, Ana Clara, agora entrou também. Boa tarde, Jamiliane. Sejam todas bem-vindas. Mais alguma pergunta? Jamiliane perguntou se eu já postei a prova. Acabei de falar que sim, Jamiliane. Boa tarde, Isadora. Mais alguma pergunta? Tá, então vamos começar a nossa aula, tá certo? Então vou começar o compartilhamento da minha tela com vocês. Todo mundo tá vendo, pessoal, o meu quadro? Estamos. Beleza. Então, a aula de hoje, a aula 17 de hoje, vamos falar sobre função quadrática ou função do segundo grau. Como estamos em tempos de Olimpíada, né? Existe um esporte chamado basquete. Cujo objetivo qual é? Qual é o objetivo do jogo basquete? Acertar a cesta? Acertar a cesta, exatamente. Então, finjam que isso aqui é uma cesta. Finjam que isso aqui é um jogador. Certamente não sou eu, porque o jogador de basquete é muito alto e eu sou muito baixo. E o jogador tem uma bola nas mãos. E ele vai arremessar essa bola. Professor, dessa vez é horrível. Viu o quê? E o senhor disse que é muito baixo para ser um jogador de basquete. Sim. Sou nanico, né?
Então, basquete, eu teria que ter uma habilidade muito grande como arremessador para compensar a minha pequena estatura. Então, basquete não é o meu, certamente. Agora, embora até existem jogadores baixos, né? Mas não é comum. Bem, o objetivo do basquete é acertar essa bola nessa cesta daqui, né? E só que essa cesta é mais alta que o jogador. Eu fiz aqui um jogador até muito alto. Deixa eu fazer um jogador, ele também não é tão alto assim, né? Só para vincular aqui esse chão. Então, tem um jogador aqui de basquete e com uma bola na mão. E pronto. Então, tá aqui ele com a bola na mão e ele vai arremessar essa bola na cesta. Eu pergunto para vocês, qual é a trajetória que essa bola faz? Professor, Oi, da mão do jogador até a cesta? exatamente. Qual é a trajetória de uma bola lançada para uma cesta de basquete? A trajetória é uma linha reta, pessoal? É essa a trajetória, sim ou não? Não. Não. Ela primeiro desce, depois sobe, como é que é isso? Qual é a trajetória? Ela sobe, tem um ponto máximo e depois ela decai? Exatamente. Seria mais ou menos isso que você imaginou ou não? Sim. Teria aqui um ponto máximo. Pessoal, essa curva aqui, ela é formada por pontos, né? Tem vários pontos, não tem? Não é verdade? Sim. Eu poderia muito bem botar um eixo Y aqui e um eixo X aqui, ó. Estou certo ou estou errado? Eu posso perguntar quais são os pontos, né, que a trajetória faz. Por exemplo, esse ponto mais alto aqui, né? Ó. Bem, pessoal, essa curva que está desenhada, essa trajetória, essa curva que está desenhada de vermelho, ela se chama, alguém sabe o nome dela? Ela se chama parábola. Que nada mais é do que o gráfico de uma função o quê? Quadrática. Quadrático do segundo grau. Então, se você quer, por exemplo, que você acerte exatamente a cesta, claro que a trajetória não é única, né? Ele pode jogar a bola até um pouquinho mais alto e cair na cesta também, só que continua a ser uma parábola. Qualquer lançamento que você fizer para chegar à cesta será uma parábola. Professor, e por que vai ser uma parábola? A explicação está ligada à física, né? E esse movimento é estudado na física. É o movimento, é o lançamento. A física chama esse movimento de lançamento oblíquo. Então, a justificativa de por que se transforma numa parábola, ela vem da física, né? Porque eu tenho que falar de forças. No caso aqui é a força-peso, né? Que atua sobre a bola durante a trajetória. O meu interesse aqui é perceber que se você dominar bem uma função de segundo grau, então você vai entender bem a trajetória desse corpo. Só essa aplicação? Não.
Se você é um avião aqui, ó, um avião militar, e quer acertar aqui, essa casinha aqui, é um alvo, ele vai lançar uma bomba. O avião está andando nessa direção. Na hora que ele soltar a bomba, para atingir a casinha, qual é a trajetória que essa casinha, que essa bomba vai fazer, pessoal? Para alcançar a casinha. Mais uma vez. Para alcançar a casa, ele vai ter que soltar a bomba depois que ele passar da casa, não? Porque Antes. com o vento vai levar ela pra trás, né? Não, tem que ser antes. Com certeza não. Tem que ser antes. E a trajetória vai ser uma parábola de novo. Por que tem que ser antes? Porque na hora que solta a bola, ela tem um movimento, ela tem a mesma velocidade do avião na hora que ela solta. Então ela está andando para frente. Por isso tem que ser antes. Agora, com a força-peso, por isso que eu não vou comentar muito, porque é uma aula mais de física, tá? Com a força-peso, ele vai ganhando velocidade também na vertical. Então, a cada momento aqui da trajetória, ela tem um componente da velocidade que é horizontal e outra componente que é vertical. E cada vez mais, ao longo do movimento dela, o valor da componente vertical vai aumentando, enquanto a componente horizontal fica sempre igual. Porque a gente imagina que não tem nenhuma força atuando sobre o corpo. O vento que você se refere é a resistência do ar. A depender da forma da bomba, a gente pode até dizer que é desprezível o efeito da resistência do ar para o formato da bomba. Bem, estou dando provocações de duas situações práticas. Então, se você quer projetar se você quer que o aviador acerte o alvo, né, no caso de uma guerra, uma situação, você tem que dizer exatamente em que distância é essa e que altura é essa que ele tem que estar para acertar e que velocidade é essa que ele tem que estar, a combinação da velocidade, dessa altura e dessa distância, para que ele acerte exatamente o alvo. Bem, aí seriam dois exemplos práticos de função do segundo grau. Agora, a nossa abordagem é matemática, né? Então, a gente está interessado em saber qual é a equação da parábola e qual é o gráfico da parábola. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação para vocês. Alguém sabe o formato da função do segundo grau, pessoal? Y igual ao formato geral. Qual é? Usando parâmetros. Parecido ou diferente com a função de primeiro grau, pessoal? Diferente. Ele basicamente tem um termo a mais, né? Que é esse. Essa parte aqui, ó, é parecida, não é? É um parâmetro vezes a variável x mais outro parâmetro. Na função de primeiro grau, nós tínhamos ax mais b. Era um parâmetro multiplicado por uma variável mais outro parâmetro. Então, essa parte aqui é toda igual. Mas surge um termo com a variável x elevado ao quadrado. E por isso é que o nome é o quê, pessoal? Função do segundo grau, justamente por causa desse expoente. Não vai ser o caso, mas essa equação aqui seria de que grau? Essa equação aqui seria de que grau, pessoal? Segundo. Não, essa daqui, qual é o maior expoente dela agora? Terceiro. Então, seria de terceiro grau. Então, quem dá nome à função, qual é? É o maior expoente da variável presente. Como aqui o maior expoente é 2, é uma função de segundo grau. Como aqui o maior expoente é 3, é uma função de terceiro grau. A função de terceiro grau a gente não vai estudar. Em detalhes, não. A gente vai estudar apenas a função de segundo grau. Já estudamos a de primeiro.
E vamos estudar agora a de segundo grau. E o gráfico dela, se for uma função de R em R, uma função de domínio real, o gráfico dela vai ser o quê, pessoal? Eu acabei de anunciar, uma parábola. Ou seja, enquanto a função afim tem como gráfico o quê, pessoal? Uma reta. Enquanto a função afim tem como gráfico uma reta, a função do segundo grau tem como gráfico o quê, pessoal? Uma parábola. Que são curvas bem diferentes. Então, vamos dar exemplos para a gente visualizar. Vamos para o primeiro exemplo. Eu vou fazer o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. É uma função de R em R. Então, ela está bem definida algebricamente. Eu quero saber quem é o gráfico dessa função. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que eu estou pedindo? Sim? Eu dei uma lei e quero fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu preciso fazer o quê? Pessoal, para fazer o gráfico, o que eu preciso? Me ajudem? Fazer a tabela. Fazer a tabela. Achar pontos da função. Quem é o domínio da minha função? Quem é, pessoal? Os reais. Os reais. Então, eu posso atribuir qualquer número real. Alguém poderia sugerir um número real para eu atribuir aqui? 6. 6. 6 manda para quem? Me ajudem na conta. 6 ao quadrado. 36 6 vezes 5. mais 30 mais 6. 30 mais 6 dá 36. 36 mais 36 dá? 72. Exatamente. 72. Então, 6 mandou para o 72. Não vou marcar os pontos agora, não. Vou marcar mais pontos e vou marcar todos de uma vez só. Outro ponto, alguém poderia me dizer? Além do 6 mandando para o 72? Menos 3. Menos 3. Aceito. Menos 3. Vamos lá. Menos 3. Manda para quem? Menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes menos 3, mais 6. Lembre que menos 3 é um número real, então pode ser atribuído. Quanto é que dá menos 3 ao quadrado? 9. 9. Dá 9. E quanto é que dá mais 5 vezes menos 3? Menos 15. Menos 15. Aqui é muito comum errar em conta, então fica atento para não errar em conta. Quanto é que dá 9 menos 15? Menos 6. E menos 6 com mais 6? 0. 0. Opa! Quando y vale 0, quer dizer o quê? É um ponto especial para a gente. É um ponto onde cruza quem? A origem? Não, a origem é o 0, 0. A raiz. É uma raiz, exatamente. Acabamos de achar uma raiz. É onde cruza o eixo o quê? Onde cruza o eixo x. X. Então, esse ponto pertence ao eixo x. Acabei de achar, graças ao chute da colega de vocês, ela foi certeira na raiz. Outro valor para eu atribuir, além do menos 3 e do 6.
O 0. 0. 0 é um cara que é sempre fácil de fazer conta, né? Então, é bom sempre atribuir ele. E é onde vai cruzar o eixo Y também, né? Então, esse ponto é sempre bem interessante. 0, pessoal, manda para quem? Professor, tudo não vai dar 0, não? Tudo não. O primeiro vai, o segundo vai dar vai e o terceiro não, bonitona. 0 ao quadrado dá 0. Vai mandar pro 6. 0 dá 0. E 0 mais 6 dá? 6. 6. Opa, não vai dar tudo 0 não, vai dar 6. 0 manda para o 6. Beleza. Outro? O 3, professor. O 3. 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado. 9. 9, 5 vezes 3. 15. 9 mais 15. 24. 24 com 6. 30. 30. Outro. Número 1. Só um instantinho. Enquanto esse cara é onde cruza o eixo X, esse cara é onde cruza o eixo Y, né? Porque tem o X valendo 0. Vamos lá, outro valor? Qual? 1. 1. Gostei. Vamos preencher aqui esse vazio de valores aqui. Descer um pouquinho aqui. 1. Deixa eu subir um pouquinho o 0. Para gerar espaço entre eles. Pronto. Para botar em ordem crescente os números. Eu estou tentando organizar os números. 1. Manda para quem, pessoal? Pro 12. Exatamente. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 1 dá 12. Perfeito. Pessoal, os números positivos estão dando resultados muito altos, né? E o único número negativo que foi atribuído deu um resultado mais baixo, né? Não é interessante atribuir mais negativos, não? O que vocês acham? Menos 6. Vamos lá para o menos 6, então. Menos 6, manda para quem? Note que é muito fácil errar em conta aqui, hein? Se a pessoa não souber aquela ordem das operações e não souber a regra de sinais. Aqui, na conta, é uma fonte de erro muito comum entre os alunos que têm dificuldade com regra de sinais, principalmente. Quanto é que dá menos 6 ao quadrado? 36. 36, que menos com menos dá mais. E quanto é que dá mais 5 vezes menos 6? Menos 30. Menos 30. Quanto é que dá 36 menos 30? 6. E 6 mais 6? 12. Opa, 12 já tinha aparecido aqui. Será coincidência? Será coincidência? O que vocês acham? Outro. Acho legal preencher esse vazio aqui, né? Menos 1. Menos 1. Isso. Menos 1. Manda para quem? Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 5 vezes 1 dá quanto? Menos 5. Menos 5. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 mais 6. 2, não é isso? Ah, é. 2. 2. Mais valores. Vamos preencher esses vazios aí. Menos 2.
Menos 2. Seria um candidato muito bom. Vejam por quê. Quanto é que dá menos 2 ao quadrado? 4. 4. Quanto é que dá mais 5 vezes menos 2? Menos 10. Quanto é que dá 4 menos 10 mais 6? 0. 0. Opa! 0. Uma segunda raiz, ó. Isso é novidade em relação à função de primeiro grau? Quando você fazia o gráfico da função de primeiro grau, era uma reta. Você tinha quantas raízes? Quantos pontos a reta cruzava o x? 1. Em 1. E agora com a parábola? Ela vai cruzar em quantos pontos o eixo x? 2. Ela pode cruzar em 2. A gente acabou de achar os 2 pontos. É o menos 3 e o menos 2. São as duas raízes dessa função. Mas vamos lá. Só para a gente completar aqui, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Quem é o vizinho do menos 3? Do outro lado. Menos 4, né? Menos 4, manda para quem? (16), né? Mais 5 vezes menos 4. Menos 20. Isso. Quanto é que dá 16 menos 20? Menos 4. Menos 4 com mais 6. 2. 2. Opa! Será que foi coincidência? Será que alguém adivinha agora para quem o menos 5 vai mandar? Pro 6? Exatamente isso. Ela é uma curva simétrica. Tem simetria. Então, esse cara vai dar o mesmo resultado que esse. Aqui deu 6, aqui também vai dar 6. Então, eu quis mostrar a sequência de muitos pontos para vocês perceberem numericamente essa simetria. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos calcular, para ver se eu estou mentindo. O menos 5, né? Manda para quem? Quanto é que dá menos 5 ao quadrado? 25. 25. Quanto é que dá mais 5 vezes menos 5? Menos 25. Quanto é que dá 25 menos 25 mais 6? 6. Vai dar 6. Não foi coincidência. Essa curva é simétrica. Agora que eu tenho muitos pontos, eu vou marcar. Não vou marcar todos eles, porque esse cara aqui tem uma imagem muito grande, né? E esse também, né? Tá? Esses dois não vou marcar, mas todos esses demais aqui, para a gente obedecer bem as divisões do x e do y. Eu tenho até o 12, e aqui no meu gráfico eu tenho só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Eu preciso até o 12 aqui. 12 está aqui. O 6 está aqui. O 2 está aqui. Agora, na imagem, eu vou do menos 6 ao 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ó, do menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Bem, então vamos marcar esses pontos. Então, me ajudem. Menos 6, manda para quem? Menos 6, pessoal, manda para quem? 12. O 12. Aí temos o primeiro ponto. O ponto eu vou marcar de azul. E o menos 5, manda para quem? Pro 6. Para o 6. O menos 5. Gente, eu estou fazendo sem régua, obviamente com curvas mal feitas, mas já é suficiente para a gente ver que função vai gerar. O menos 4, manda para quem? Pro 2. 2. Para o 2.
Nesse trecho até agora, eu marquei 3 pontos. A função está crescendo ou decrescendo? Crescendo. Não. Tá Não. decrescendo. Ela está decrescendo. Porque x aumenta. X aumentar é x andar para a direita. À medida que eu vou andando para a direita, o ponto vai ficando cada vez mais baixo. Isso é tipo de uma função decrescente. Até o momento ela está decrescendo. Vamos para o próximo. Menos 3, para quem? Menos 3. Pro zero. Opa, é uma raiz. E menos 2? Também pro zero. Também para o zero. E o menos 1? Pro 2. Para o 2. E o 0? E o Pro 0? 6. Pro 6. E, finalmente, o último dos pontos que eu vou marcar, o 1. Para quem? Pro 12. Para o 2. Aí vem a pergunta fundamental. Quantos pontos eu marquei? No gráfico? Marquei 8, não foi? 8. Calculei 10. Eu calculei esses dois que eu nem marquei, ó. Mas já marquei 8 com 2. Quantos pontos essa função tem? Infinitos. Infinitos. Posso unir esses pontos? Sim. Então, vou unir esses pontos e vai dar origem, finalmente, à curva que eu queria obter. Pessoal, que curva é essa? Nome dela? Parábola. Parábola. Então, para quem não conhece, essa curva se chama parábola. Alguém já lembra de... Hoje já está bem menos comum, né? Mas na minha época, quando eu era adolescente, década de 80, existia muito nos telhados das casas. Antena parabólica. Já ouviram? Já viram? Antenas parabólicas? Sim. Tem alguma semelhança de formato com essa curva aí que eu fiz agora? Acho que tem, né? De alguma forma. Tá aí a parábola. Pessoal, Tem, vamos... professor. Oi? Tem. É uns ferrinhos que fica assim, deitado nela. Exatamente. Eu quero que vocês classifiquem ela quanto aos 4 critérios estudados. Quais são os 4 critérios? Crescimento, sinal, paridade e contradomínio. Vamos lá, em relação ao crescimento. NDA. Por que ela é NDA? Porque ela decresce e depois cresce. Ó, desse trecho todo aqui que eu estou pintando de vermelho, ela foi decrescendo, 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 até esse ponto aqui. Eu chamaria ponto de mínimo da função. Faz sentido chamar de mínimo, pessoal? O que vocês acham? Sim. Faz sentido. Nesse trecho, ela é estritamente decrescente. Mas na parte que está de azul, ela passa a crescer. Se ela tem 2 comportamentos, realmente a gente classifica essa função como sendo NDA. Então aqui, ela foi decrescente, enquanto nesse trecho aqui ela foi crescente. Em relação ao sinal, como vocês classificariam essa função? NDA. Por quê? Porque ela tem pontos nulos. E ela tem pontos aqui abaixo do nulo, não tem não? O que vocês acham? Se eu passei por 0 aqui e por 0 aqui, ela tem ponto aqui embaixo. Então, ela tem até uma parte negativa. Mesmo que não tivesse, só ter pontos nulos, realmente, você já tem razão, já seria suficiente para classificá-la como NDA. Em relação à paridade, números simétricos mandam para números iguais, pessoal? Olha aqui, números simétricos, menos 1 e 1, ó. Eles mandaram para quem? Para números diferentes. Então, o que é que ela é em relação à paridade? Se não foi... NDA. Exatamente, porque para ser par, teria que mandar para números iguais. Para ser ímpar, teria que mandar para números simétricos. 2 e 12 não são nem iguais, nem simétricos. Então, ela não é nem par, nem ímpar.
Em relação ao contradomínio, esse ponto aqui é o ponto de mínimo, ó, que está de verdinho aqui, ó. Em relação ao contradomínio, a imagem dessa função é formada por que números? Esse pontinho verde aqui, daqui para cima, vocês concordam que a função faz parte da imagem, pessoal? Tudo isso aqui que eu estou pintando de verde? Sim. Agora, aqui embaixo não, né? Abaixo desse cara aqui, eu não tenho imagem. Então, o eixo Y, desse ponto para cima, é a imagem. Aí eu pergunto, é igual ao contradomínio, pessoal? Não. Não. Quer dizer que vai haver sobra, não vai? Sim. Então, se a imagem, eu não sei quem é esse cara daqui, né? Mas sei que são os caras acima desse cara daqui. Então, sei que a imagem, posso afirmar que a imagem é diferente do contradomínio. E, consequentemente, ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. E também, em relação à injetividade, olha aqui o menos 5 e o 0, mandando ambos para o 6. Na função sejetora, pode dois caras mandar para o mesmo, né, pessoal? Pode ou não? Não pode. Então, ela também não é injetora. Se não é injetora e também não é sobrejetora, como eu classifico ela? NDA. Exatamente. Então, acabamos de fazer o nosso primeiro gráfico de função. E aproveitamos esse gráfico e classificamos ela em relação aos 4 critérios. Alguém saberia dizer quem é esse ponto de mínimo aqui? O vértice. Ele é chamado de vértice. Beleza, concordo com você. É esse o nome dado para esse ponto, chama vértice. Como acha esse vértice? O x, alguém desconfia qual é o valor de x desse vértice? Todo ponto tem abscissa e tem ordenada. Tem x e tem y. Qual é o x desse ponto? Entre quanto? Menos 3 e menos 2. Exatamente. Alguém chutaria algum valor? Quem é o cara que está exatamente no meio, entre menos 3? 12,5 negativo? Exatamente. A abscissa do vértice, o x do vértice, vai ser menos 2,5. Depois eu vou justificar por quê, tá certo? Mas de antemão, tá aí o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Y igual a menos x ao quadrado mais 4. Função de R em R. Vamos para o nosso segundo exemplo. E, novamente, o meu pedido é o mesmo. Eu quero que seja feito o gráfico dessa função. Pronto. E para fazer o gráfico, eu preciso de pontos, de pares ordenados. E aí, que ponto eu atribuo agora? 0. 0. 0 manda para quem? Para 4. Para 4. Perfeito. Próximo. Professor? Oi. Professor, Diga. essa aula que o senhor está dando agora, já dá para responder a prova? Ela sozinha ainda não, mas já dá para resolver de 2 a 3 questões da parte de função de segundo grau. Porque tem a parte de função de primeiro grau, né? Tá? Entendi. 1, manda para quem? 5. Todo mundo concorda, pessoal, que 1 vai mandar para 5? É isso mesmo? Nossa. É?
Note que esse menos não tá sendo elevado, não. Esse menos faz parte do número, do primeiro termo. Um ao quadrado dá 1. Eu não usei parênteses aqui. Percebem a diferença, pessoal? Sim. Então, vai ficar menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá quanto? 3. Então, 1 não manda para 5, não. 1 manda para 3. E menos 1, pessoal, manda para quem? E menos 1. 5. Quanto é que dá menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado. Só essa conta aqui. Só esperar isso aqui. Menos 1 ao quadrado. Dá quanto? 1. Dá 1. Mas não tem um menos do lado de fora? Sim. Então, Aí é o menos. menos vai acompanhar. Então dá quanto? De novo. 3. Números simétricos mandando para o mesmo cara. O que é que eu posso falar sobre essa função? É par. Já posso desconfiar. Não dá para afirmar que é par, porque isso tem que acontecer com todos os simétricos. Mas se com o primeiro par de simétricos aconteceu, a gente desconfia que vai acontecer para os próximos. Próximo que eu vou calcular, quem? 2, né? Por exemplo. 2, manda para quem? 8. 0. Exatamente. A mesma coisa do outro. Quem está elevado ao quadrado é o 2. 2 ao quadrado dá 4. E esse menos faz parte do número. Fica menos 4 mais 4. Que dá? 0. 0. E não 8. Atenção com os sinais. E eu falei a vocês que uma causa de erro muito grande nesse assunto é a pessoa errar aqui nas contas. E o menos 2? Vai mandar para quem? Pro 0 também. Para o 0 também. Porque isso aqui também vai dar 4, mas como não tem menos do lado de fora, vai dar menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Já achamos as duas raízes, né? Concorda ou não? Vou fazer mais 2 pontos para terminar só. Só fazer mais 2. Quem seria aqui na sequência, para ficar bem pertinho desses? 3. E o menos 3, né? Exatamente. Aqui tem simetria. A função par, ela é muito bem comportada. É bom quando a função é par, porque melhora, facilita a nossa visualização. 3, manda para quem? Menos 5. Menos 5. Exatamente. Vai ficar menos 9 mais 4. Vai dar menos 5. E o menos 3? Menos 5. De novo, exatamente. Porque vai ficar menos 3 ao quadrado mais 4. Então, esse aqui continua a dar 9 e vai continuar a dar o mesmo menos 5. Vou marcar esses 7 pontos. Ó, fiz um ponto a menos que o outro, hein? Vamos lá? 3 está aqui. Manda para o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que está aqui, ó. Primeiro ponto. 2. 2 para quem? Pro 0. Pro 0. Aqui. 1. Pro 3. 1. Pro 3. Pro 3. 3 pro menos... Gente, eu marquei alguma coisa errada e ninguém me corrigiu. 3 manda para quem, pessoal? Menos 5. E ninguém me corrigiu. Eu marquei um ponto errado, né? 3 manda para onde? Eu ia falar pro menos 5. E ninguém fala nada. Se eu falar qualquer besteira que eu falar agora, todo mundo vai ficar calado, ó. Vou começar a falar umas coisas bem absurdas a partir de agora, viu? Já que ninguém me corrige, ó. Agora sim, menos 3 para menos 5. 2 para o 0 e 1 para quem? Pro 3.
Então, fazendo aqui 1 por 3. E 0 para o 4. E o menos 1? Pro 3. Volta a ser o 3. E o menos 2? Pro 0. E, finalmente, o menos 3. O 5. Marcado os 7 pontos. Posso unir os pontos? Sim. Que curva vai ser dada origem, pessoal? Uma Parábola. parábola. Só que, qual é a diferença dessa parábola aqui? A minha mesa travou, deixa só ela destravar. Qual a diferença dessa parábola aqui que eu estou traçando ainda com a parábola anterior? Essa é côncava para baixo. Para baixo. O que quer dizer isso? Ela vai crescendo para baixo, é isso? É isso? Sim. Exatamente. Enquanto a outra, a primeiro exemplo, ela crescia lá para cima e cresceu tanto o exemplo passado que eu, inclusive, nem marquei aqueles pontos que deram imagem 30, se eu não estiver enganado, 72. Porque ela crescia muito para o lado positivo. Só que esta aqui, se eu continuasse atribuindo valores para x maiores do que os que eu atribuí, o valor vai ficar cada vez mais negativo. Enquanto uma vai crescendo para cima, a outra vai crescendo para baixo. A mesa está voltando agora para mim. Pronto, voltou. Deixa eu só fazer a parábola, então. A mesa ainda não está respondendo direito. Esperar que a mesa responda. Pronto, agora está indo. Ó. Concavidade dessa parábola aqui para baixo. Por quê? Porque ela vai crescendo aqui para baixo. E ela para de ficar negativa, vai cada vez mais para baixo. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Só por curiosidade, Tá se eu certo. botasse aqui, por exemplo, o valor 6. Olha aqui como 6 daria. 6 ao quadrado mais 4. 6 ao quadrado dá 36. Então, daria menos, o 6 aqui, ó, já daria mandaria lá para o menos 32, que eu não tenho nem divisão para marcar. Então, ela vai ficando cada vez mais negativa. Ela nunca para de ir para baixo. Já que o domínio é o quê? É real. São infinitos reais. No exemplo passado, deixa eu só mover aqui a minha mesa, que ela está sem responder. Pessoal, eu vou fechar aqui a mesa e vou abrir de novo, tá? Para ver se ela volta a responder melhor. Tá abrindo de novo agora. Pronto, aqui foi o início da nossa aula de hoje. E aqui o nosso primeiro exemplo.
Tá aqui o nosso exemplo passado. E o gráfico sumiu. Não, tá aqui. Pronto. Tá aqui o nosso gráfico, ó. Então, essa função aqui, passada, ela não parava de crescer nunca, ó. Ela não para de crescer nunca, já que o domínio é real. Então, ela é côncava para cima. Enquanto essa outra que eu acabei de fazer agora, ela é o quê? Côncava para onde? Para baixo. Para baixo. Exatamente. Será que dá para adivinhar qual vai ser a concavidade de uma parábola, pessoal? O que vocês acham? Ó, nesse exemplo aqui, o formato geral da parábola é ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o a, quem é o b e quem é o c desse exemplo aqui, pessoal? A é 1, A é B 1, é 5 b é 5 e C é 6. e c é 6. E esse outro aqui? Deixa eu botar mais para cá, para não... Ela acabou mudando de posição sem a minha ordem. Pronto. E essa aqui? Quem é o A? Quem é o A, quem é o B e quem é o C dessa aqui? A vai ser 1 e C A vai ser ser menos 4. 1. A vai ser menos 1, o sinal faz parte do parâmetro, exatamente. O B? 0. 0, não tem termo, né? O termo que, veja, o A multiplica o x ao quadrado. O B multiplica o x elevado a 1. E o C não multiplica nenhum x. Como ela não tem nenhum x elevado a 1, é porque o B vale 0. E o C? 4. 4. Alguém sabe dizer o motivo dessa parábola aqui, desse segundo exemplo, ser côncava para baixo e o outro ser côncava para cima? É que parâmetro que faz isso? Alguém sabe? É esse parâmetro aqui, pessoal, o A. Toda vez que ele for positivo, que é o caso do número 1 aqui, ó, a parábola vai ser côncava para cima. Toda vez que o A for negativo, ela é côncava para Baixo. E dá para desconfiar, né? Que se o número que está elevado ao quadrado é negativo, se eu vou aumentando muito o valor desse x elevado ao quadrado, aí é que ele cresce muito, não cresce? Então, essa parte negativa vai ganhar a parada da parte positiva. Faz sentido, né? De alguma forma. Pessoal, esse formato y igual a ax2 mais bx mais c, esse formato aqui, se parece com alguma coisa que vocês já estudaram? Vocês nunca viram isso aqui? Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso nunca apareceu para vocês? Em equação. Uma equação geral. Se você iguala a 0, vira o que, pessoal? Equação de segundo grau. Exatamente. E aí eu pergunto para vocês, existe alguma ligação entre a equação de segundo grau, atenção, e o gráfico da função? E essa função aqui, espera aí, deixa eu voltar aqui com ela. Existe, pessoal? Olha aqui. Sim. No lugar do y, eu botar que número? 0. O 0, né? Se no lugar do y eu colocar o 0, a equação da função, que tem duas variáveis,
se transforma na equação de segundo grau, que só tem uma variável. Aqui tem as variáveis x e y. Mas se eu igualo y a zero, eu vou transformar. E na tabela que nós vimos aqui, pessoal, ó, quando y valia zero, nós chegamos justamente em que pontos? Quais foram os valores que nós encontramos? As raízes. As raízes. Opa! Então, se no lugar do y eu botar zero, o que é que eu vou achar? As raízes. Então, eu estou dizendo que nessa equação aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6, se você iguala o y a zero, você vai resolver uma equação do segundo grau, lá, por aqueles valores que a gente conhece, o delta, né? Como é que é? Uma das jeitos é usando aquele delta. Quanto é que vale o delta? Me ajudem. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Exatamente. O B vale quanto aqui? 5, né? E o A vale 1. E o C vale 6. Não é isso, pessoal? Quanto é que dá 5 ao quadrado? 25. 25, né? Menos 4 vezes 1 vezes 6. Dá quanto? 24, né, pessoal? Sim. 24. E 25 menos 24 dá? 1. Continuando com a fórmula. A fórmula diz que é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, vamos lá. Quem é o B? Quem é o B? 5. 5. Quem é o delta que eu calculei? 1. Quem é o A? 1. 1 também. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos 1 sobre 2. 2 vezes 1 dá 2. Aí, vai dar duas raízes. Quais? X', x duas linhas. Quem é o x'? O menos 5 mais 1 sobre 2. Quanto é que dá menos 5 mais 1? Menos 4. E menos 4 sobre 2, a metade de menos 4 dá quanto? Menos 2. E o outro, menos 5 menos 1 sobre 2. Quanto é que dá menos 5 menos 1? Menos 6. E a metade de menos 6? Menos 3. Era quem eu esperava encontrar, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Nós já sabíamos que as raízes eram quanto? Era menos 3 e menos 2. Ou seja, esse assunto vai ou não vai precisar de equação de segundo grau, pessoal? Vocês acham? Sim. Vai. Vocês entendem agora por que é que na P1 eu pedi para vocês, na questão, se eu não estiver enganado, número 8, eu pedi para vocês resolverem equações de segundo grau, pessoal? Tá claro ou não? Nessa aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa agora. Se eu der essa equação aqui e eu perguntar, ache as raízes. Qual é o jeito rápido, então, de você encontrar as raízes? Igual a quem? Y a 0. Aí vira uma equação de segundo grau. Só que essa equação de segundo grau aqui tem solução bem rápida, porque ela é incompleta. E as equações incompletas têm uma solução muito rápida. Isso está mostrado no vídeo 24 lá da playlist do primeiro ano, né? Como é que resolvo aqui rapidinho? Passo quem? O menos x ao quadrado aqui para o lado esquerdo. Fica x ao quadrado igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, é porque x é igual a quem? Mais ou menos. Passa. Quem está na forma de potência passa para o outro lado na forma de quê? Raiz. De raiz. E a raiz de 4 é quanto? 2 ou menos Então, 2. quem são as raízes? Mais ou menos 2. Eu já sabia disso ou não? Eu já sabia disso. Então, se eu der uma nova parábola agora, já não dá mais tempo, que chegou o limite da nossa aula, mas se eu perguntasse a você, faça o gráfico dessa função aqui. Qual é o primeiro passo que eu recomendo, em vez de ficar atribuindo valores aleatoriamente? Eu sugiro que você ache quem logo? As raízes. Porque você vai saber
onde é que a função vai cruzar o eixo? Onde é que a função vai cruzar o eixo x? Se você quer saber onde cruza o eixo x, é só igualar o y a zero e resolver essa equação de segundo grau. E aí não precisa ficar atribuindo tantos valores assim, porque na hora que você achar as raízes, olha como fica fácil fazer o gráfico. Vamos supor, eu não sei não, mas vamos supor que as raízes sejam esses dois números aqui. Se eu sei as raízes e sei que a concavidade é para onde, pessoal? Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo, quer dizer que é uma curva assim, ó. Então deve ter um ponto mais ou menos por aqui, ó. No máximo com 5 pontos ou até com 3 pontos eu consigo fazer o esboço do gráfico. E não preciso atribuir tantos valores como eu fiz. No primeiro exemplo eu calculei 10 e no segundo eu calculei 7. Mas não precisa nem 10, nem 7. Eu acho que de repente só com 3 pontinhos você já consegue muitas vezes fazer o gráfico. Então, preste atenção na importância das raízes, tá? Pronto, é isso. Alguém sabe quanto é que vai dar as raízes desse exemplo aqui, pessoal? Rapidinho, não? Se igualar a zero. Outra equação incompleta. Como é que resolve essa equação de segundo grau incompleta agora? Também de um jeito bem rapidinho. Coloca x, hein? X, evidência. Exatamente. Quem sobra? Menos x. Mais 5. Nós temos o produto de um número vezes outro, dando o resultado quanto? 0. Então, para que o produto de dois números dê zero, ou esse primeiro número aqui tem que ser 0, ou esse segundo número aqui tem que ser 0. E ao fazer isso, eu transformei a equação de segundo grau em duas equações de primeiro grau. A primeira já está resolvida, x vale 0, e a segunda, x vale quanto? Menos 5. Não. Não. Se eu passar o 5 para o outro lado, vai ficar menos x igual a menos 5, tem que multiplicar por menos 1. X é igual a 5. Isso. Então, pessoal, as raízes daqui desses dois são 0 e 5. Ó. E a concavidade é para baixo. Então, o gráfico é assim, ó. Pronto, ó. Então, com as raízes, eu já me localizo bem, né? Naquele exemplo lá, do primeiro exemplo da aula de hoje, se eu quisesse descobrir o ponto mais alto da curva daquela bola de basquete, que ponto é esse da parábola, pessoal? O ponto mais alto da bola lá de basquete? O vértice. É o vértice. Então, a gente vai discutir nas próximas aulas como é que faz para achar ele de maneira bem focada, bem cirúrgica, bem pontual, né? Achando diretamente e não achando ele ao acaso por sorte, tá certo? É isso, galera. É isso. A aula de hoje é mais ou menos isso, mas eu recomendo que vocês assistam ao vídeo 23. É fundamental que vocês assistam ao vídeo 23 para vocês poderem entender melhor, né? Tudo que eu estou falando. Pode falar, senhorita. Mas se eu quiser fazer alguma questão da prova como o exemplo que o senhor deu no início da aula, eu posso, né? Atribuindo pontos aleatoriamente? Sim. Claro, sempre pode. Agora, não vai ser o jeito mais rápido, certamente. Entendeu? Aí vou discutir, então, na próxima aula, aquele jeito, né? Justamente esse jeito mais rápido de fazer. Mas pode fazer assim e vai chegar assim no gráfico de qualquer exemplo que tiver na prova. Ok? Mais perguntas? Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, a Ana Cláudia está dando tchau. Quem foi que perguntou aqui? Professor, então uma função quadrática sempre será no crescimento? Viliane, vou responder a sua pergunta agora, hein? Se o domínio for real, você está certa, viu? Porque ela sempre vai ter um trecho crescente e outro decrescente. Mas aí você pode fazer para ter uma função quadrática estritamente crescente, por exemplo, diminuir o tamanho do domínio. Entendeu, Viliane? Não ser mais real. Se você só pegar um domínio que vá do... Você tem um vértice, né? Se você pegar só valores à direita do vértice,
e a parábola for para cima, nesse trecho à direita do vértice, ela vai ser crescente. Então, é até possível que uma função seja quadrática, seja estritamente crescente, Viliane, desde que você limite o domínio. Agora, se o domínio for real, você está certa. Com o domínio real, ou seja, pegando todos os reais, aí não tem jeito, vai ter sempre um trecho caindo e um trecho subindo. Tirei sua dúvida, Viliane? Sim, professor, obrigada. Tá aqui Letícia e Juliet perguntando sobre o CA. Qual o dia que é bom para vocês, para o CA? Professor, essa semana era para um dia assim mais próximo, né? Porque a outra semana a gente marcou para sexta, ficou muito em cima da segunda-feira do dia da entrega. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, também se eu marcar para amanhã, ninguém vai ter tentado fazer as questões. Então, vamos botar a situação intermediária, né? Para que dia? Para quinta? Quinta. Quinta, eu tenho aula de 9h30 às 11h. De 9h30 às 11h. Então, poderia ser que horas? 8 horas? Aí, Letícia está perguntando na quarta. Na quarta, eu também tenho uma aula do Alicerce com a turma de eletro de 10 às 11. Poderia ser 8 horas também na quarta. O que vocês acham? Professor, o senhor dá na quarta tarde? Não, você pode ser que é na quarta. Ah, mas eu tenho reunião pedagógica, Eliane. Eu não tenho aula, mas tem reunião pedagógica geral começando às 2. E aí, quarta ou quinta? E aí, galera? Que posicionem. Mantemos para quarta. A maioria está respondendo quarta. Os poucos que falaram que responderam até agora. Tá, quarta, 8 da manhã, pode ser? Eu vou marcar assim cedo para dar tempo de, se precisar esticar até às 10, eu fico até às 10, pode ser? Porque se marcar às 9, só vai ter 1 hora de CA. Pode ser? Então tá, pelas respostas aí de alguns alunos no chat, fica combinado para depois de amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã. Viliane, aquele esquema, na terça-noite me manda uma mensagem, só para me lembrar, senão eu vou esquecer, viu? Tá certo, Viliane? professor. Não esqueça, porque aí tudo que não é regular e cada dia fica num horário diferente, aí é que eu não vou lembrar mesmo. Então, espero vocês, galera, na quarta-feira, 8 da manhã, para o nosso CA, o CA da P4. Mais algum questionamento? Então, tchau. Valeu, galera. Vou parar a gravação agora.